Fala, queridos alunos. Vamos agora fazer uma coisa bem bacana. Eu vou mostrar para vocês o que se chama de performance. Então, nossa lógica aqui está finalizada, certo? Mas a gente começa a perceber que o nosso código está ficando mais complexo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês o que é o perform. Então, para explicar, eu vou primeiro criar um perform. Perform select. Eu vou dar um duplo clique aqui em cima nesse select. Ele vai pedir para eu criar, porque não existe esse objeto. E nessa tela, ele sempre vai me sugerir para criar um novo include. Include é um objeto SAP que ele coloca o código. Todo código na SAP fica sempre dentro de um include. No caso, esse report aqui, ele é um tipo de um include. Mas nós não vamos querer criar nenhum include. Vamos colocar no programa principal. E o que ele fez? Ele criou para a gente no próprio código form select end form. Eu vou pegar aquele select que a gente fez, aqui ó, Ctrl X e vou colocar aqui dentro. E vou fazer um outro perform, print report. Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou criar ele e colocar no programa principal. E vou pegar toda essa salada que a gente fez aqui, ó, e vou colocar aqui dentro. Printer. Olha qual que é a primeira vantagem. A primeira vantagem é que o nosso código começa a ficar organizado. Em vez de ficar uma linguiçona que faz tudo, a gente vai colocar ele dentro de pacotinhos aqui que faz o código e vai embora. Então, o perform, a primeira função do perform é o quê? É ele organizar o código. Então, percebe que ele já está ficando mais organizado. E para debugar também é mais fácil, porque quando você está procurando, por exemplo, algum erro, você consegue determinar em qual parte está dando esse erro. Isso fica mais fácil. A segunda característica do report. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai navegar aqui para dentro. Tudo que é criado no report, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, L nome, type C length 10. Esta variável, ela só existe aqui dentro. O escopo dela é aqui dentro. Por que eu coloquei L? De variável local. Diferente se eu fosse criar uma variável fora do programa. Esse G aqui, ó, fora do programa não, no topo do programa. Esse G é de global. Então, dentro do report, eu consigo, por exemplo, ler aquela variável, por exemplo, aqui, ó, into table. Eu estou lendo essa variável aqui, ó, que está declarada no topo. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui fora do report aqui do perform e der um, sei lá, um write L nome e tentar verificar a sintaxe, ele vai falar para mim que não existe, porque tudo que é declarado dentro do perform fica dentro do perform. Qual a vantagem disso? O código, além de ficar mais limpo, ele evita bugs, porque se todo lugar do código conseguir alterar uma determinada variável, a chance disso resultar em erro é enorme. Se apenas dentro desse form select eu tiver variáveis declaradas e alterar elas, fica muito mais difícil de dar erro no meu código. Então a primeira coisa do perform é a organização. A segunda é essa questão de encapsulamento. Ele encapsula o código e trata tudo ali dentro, até as declarações. Isso evita um bocado de erro. Vamos salvar aqui. No print report, a gente consegue separar um pouco mais também. Por exemplo, a gente pode colocar um report aqui só, print, write, perform, print, header. E a gente pega todo esse carinha da header aqui, ó, e coloca aqui dentro. E perform, print
itens. Como o nosso código ele é bem simples, isso aqui fica mais a critério de deixar organizado. Olha que interessante. Toda aquela lógica grande aqui, na verdade, isso aqui também vai dentro do print items. Toda aquela lógica grande ficou assim. E se vocês derem, vou ativar aqui, vocês vão ver que o funcionamento é o mesmo. Então, eu vou só debugar para vocês entenderem o que está acontecendo e pegarem também as outras funções do debug. Vou processar aqui. Então, o debug ele tem 4 formas de navegação. O F5, que ele passa em cada parte do código. O F6, que ele pula esse tipo de instrução que ele teria que entrar. O F7, ele sai de uma instrução se ele já estiver lá dentro, e o F8 processa tudo. Então, o F5, se eu der um F5 aqui, ele vai entrar no perform. Pim, F5, saiu. Eu vou dar um F8 aqui, vou voltar e processar de novo. Se eu der um F6, perceba que ele não vai entrar, ele vai pular a instrução. Põe. Só que ele processou ela normalmente. Só que como, por exemplo, a gente não quer, digamos, debugar o select aqui. Então eu não preciso entrar e sair. Eu apenas dou um F6 e ele pula. Se, por exemplo, eu vou dar um F5, se ele estiver dentro e eu clicar em F7, ele imediatamente sai da rotina. Processa ela inteira e sai ela. E o F8 processa tudo. Legal? Então o F5 ele passa em cada parte, o F6 ele pula essas instruções que tem um código aqui dentro. O F7, se estiver lá dentro, ele sai imediatamente para fora. E o F8 processa tudo. E a próxima lógica que eu quero colocar é a seguinte. Essa tabela aqui, ela pode ter uma opção de ficar zebrada. Certo? Uma cor, outra cor. Como é que a gente faz isso? Aqui eu já vou instruir um pouquinho mais de lógica para vocês, para começar a brincar um pouco, a massagear um pouco o cérebro de vocês. Então aqui, eu vou colocar um parameters diferente. Parameters C, zebra, checkbox. Olha se este parâmetro é um parâmetro de tela. C zebra é uma declaração, S checkbox. Ele vai virar um checkbox. Eu vou ativar. Vou colocar a letrinha dele, zebrado. Eu vou ativar aqui também. Eu vou dar um F8. Olha que legal, zebrado. Um checkbox. Mas ele não faz nada até agora. Mas ele fará. O que eu vou fazer aqui no nosso print report? Eu vou declarar aqui um tipo primitivo. Aqui está um pouquinho bagunçado pelas declarações. Geralmente a gente coloca... Eu vou dar uma limpada, tá? Vamos limpar. Declaração a gente coloca só um lugar de declaração. Vou colocar aqui, ó. Declarações. Aqui, parâmetros de tela. Vou tirar esse parameters aqui que também não funciona mais para nós. E aqui, vou colocar código. Para ficar um pouquinho mais separadinho e fácil de ler. Então aqui eu vou declarar uma variável global zebra on type C length 1. Então eu declarei um tipo primitivo, uma variável do tipo primitivo C do tamanho 1. Eu poderia declarar ela assim também, ó, data g zebra
on. Se eu fizer apenas isso, o compilador já vai entender que ela é tipo C, tamanho 1. Mas no caso a gente não quer. Vamos deixar mais explícito aqui, né? O que eu vou fazer com essa zebra? Olha que legal. Vou aqui no Print Report. E aqui no Print Items, bem aqui em cima, aqui, quando ele começar a colocar não os ícones, mas as outras características, vou fazer o seguinte: if, se o zebra 1 is initial, ou seja, se ela está como veio ao mundo, no caso, como ela é um char de C, ela é em branco. Se ela está em branco, format color 3. Else, format color 1. End if. Isso vai fazer com que, se o zebra não tiver inicial, ele vai formatar como 3. Se não tiver, ele vai formatar como 1. Mas eu preciso setar aqui, eu preciso colocar nessa variável que essa zebra foi colocada a 1. Então, se zebra igual a x. Então, olha que interessante. A cada laço do loop, ele vai entrar aqui, o zebra vai estar inicial, vai formatar a cor 3 e vai marcar ela como ligada. No próximo laço, zebra é inicial? Não, a gente marcou como X aqui. Então, ele vai formatar o color como 1. E eu vou dar um clear G zebra 1. Para no próximo laço, ele vai fazer essa pergunta: zebra 1 é inicial? É, porque na última vez que ele entrou aqui, ele deu clear. Então, vai formatar como 3. Eu vou só ativar aqui e processar, só para vocês verem o impacto. Ele pulou essa bandeirinha aqui. Provavelmente, porque eu teria que colocar isso aqui em cima. Logo na primeira coisa do Print Items. Vamos ver como é que fica. Legal. Então, vamos debugar para ver como é que fica isso aqui. Vamos colocar aqui no Print Report. Então, Print Header. E aqui no Loop, ó. Eu dei um F5. Zebra 1 é inicial? É inicial. Format Color 3. E marcou o Zebra 1. Eu vou dar um F7 para ele sair. Vou dar um F5, F5, F5 para entrar. Zebra 1 é inicial? Não, ele tem um X aqui, ele não está como veio ao mundo. Então, vai no else. Format color 1. E o que ele vai fazer com o zebra? Então, perceba que a gente criou uma variável global, num tipo primitivo, para auxiliar a gente em uma lógica. F7, F5, F5, F5. Zebra 1 é inicial? É. Então, formata 3. E assim por diante. Tudo bem, mas a gente não marcou isso aqui, ó. Tanto isso marcado como desmarcado, ele vai estar fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer aqui, no Print Items, eu só vou usar essa lógica se aquele checkbox estiver marcado. Então, if c zebra igual a x, e vou end if, colocar ele aqui. E isso aqui eu posso colocar também dentro de um perform. Vamos fazer? Perform zebrando. Lógico que para códigos muito simples, não faz muito sentido colocar tantos performs, mas é só para vocês entenderem como e por que a gente usa ele. Voltando aqui, então, a gente tem um perform só para fazer a zebragem. Vamos verificar? Ó, o zebrado está inicial. E se eu clicar aqui, tran, eu poderia perguntar isso aqui, ó, if zebra is igual a x, ou perguntar if c zebra is initial. Is not, no caso. Então, se o zebra não for inicial, é que tem um valor aqui.
Então eu tenho essas duas formas de perguntar sobre essa variável se ela está com um x. Esse is initial e is not initial, por que eu estou focando bastante? Porque o standard está recheado disso. Você vai ver is initial, is not initial. Então esse conceito lógico é muito importante. E com isso a gente fecha a nossa aula de reports. Bacana? Então olha nosso código, como está ficando bonitinho. Já tem bastante coisa aqui. E agora é a hora de fazer exercicinhos fofos. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Grande abraço.